Caminhos da Educação. Olá, ouvinte. Começa agora Caminhos da Educação. Um programa sobre escola pública em Belém. Eu sou Johnny Machado. E eu sou Thaís de Souza. O que você quer ser quando crescer? Quem nunca ouviu essa pergunta na infância ou ficou com medo quando finalmente teve que tomar uma decisão? Muitos desistem de seu sonho e não chegam a trabalhar na profissão desejada ou entrar na universidade. Qual a influência da escola e da família nisso? O que afeta o desempenho dos alunos? E como a escola prepara os alunos para o futuro? É sobre isso que vamos falar agora. Em 2015, as escolas públicas do Pará tiveram cerca de 2.100.000 matrículas, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP. Ainda segundo o INEP, 20% das escolas apresentam nível socioeconômico baixo. A educação é um meio para diminuir as diferenças sociais. É o que aponta o livro Educação, uma aposta no futuro, lançado pela organização não governamental Missão Criança. Por isso, é importante garantir ensino de qualidade a todos. Mas as escolas públicas nem sempre cumprem esse papel porque apresentam carências que dificultam o aprendizado. Confira na reportagem de Karen Loureiro. A garantia de qualidade no ensino e a valorização dos professores aparecem entre as metas da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, sancionada em 1996. Mas a palavra nem sempre condiz com a realidade. A adolescente Tatiana Mendes cursa o 8º ano no Colégio Estadual Mário Barbosa, na Terra Firme. Ela conta que alguns professores costumam faltar e não estão preocupados com o aprendizado dos alunos. Eles passam atividades, explicam um pouco. Alguns são até bons, né? Mas tem um aí que não ensina assim que nós quer aprender, sabe? Se nós perguntar 2 vezes, ele já se irrita com a gente. A relação entre professores e alunos é sempre delicada e se torna ainda mais complexa quando uma escola não recebe verbas necessárias ao seu funcionamento ou apresenta problemas na estrutura e na administração. Roberta Brito é professora de português em escolas públicas e atua há 10 anos na profissão. Ela se queixa da falta de materiais em sala de aula. Os professores têm que tirar tudo do bolso deles, por exemplo, piloto, um negócio que não tem na escola, deveria ter, né? Porque supostamente teria verba do governo, mas não tem, você tem que comprar o piloto. Xerox, outra coisa que também não tem que ser do bolso do professor. Livro didático, não tem para todos os alunos. Por exemplo, eu que sou professora de língua portuguesa, eu preciso trabalhar a leitura com os alunos. E fica muito complicado trabalhar a leitura assim no livro, porque aí eu tenho que trazer xerox com o texto, e aí nem todos os alunos têm dinheiro para pagar a xerox, e acaba saindo do bolso do professor também. A professora diz que a faculdade não a preparou para enfrentar a realidade das escolas públicas e considera que o governo trata a educação com descaso. Eu gosto muito de ser professora, agora eu te confesso, tem muita coisa que me desestimula. Questão de descaso com o governo, conosco, nosso salário, piso que o governador nunca paga direito. Os pais dos alunos querem saber que os alunos estão aqui na escola, eles não sabem como é que esses alunos merendam, o que a gente tem que fazer para esses alunos merendarem. Eles não sabem o que a gente tem que fazer para esses alunos terem mínimo de aprendizado, de rendimento no aprendizado. Então, são coisas que não aparecem para a sociedade, que na verdade a sociedade ela não sabe o que se passa aqui dentro. A luta por melhorias nas condições de trabalho fez com que os professores da rede estadual entrassem em greve por 73 dias no ano passado. Karen Loureiro para Caminhos da Educação. Em 2013, o governo do Pará lançou o Pacto pela Educação. O programa tem como meta aumentar a nota das escolas da rede estadual em 30% nos próximos 5 anos. O Pacto pela Educação também se compromete a reformar escolas e melhorar o desempenho dos alunos em todos os níveis de ensino. Por enquanto, o Pará continua tendo um dos piores ensinos do país. Pelo menos é o que aponta o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, o IDEB, instrumento do governo federal que avalia as escolas do país numa escala de 0 a 10. Há 3 anos, o Pará obteve nota 2,9 no 3º ano do ensino médio. O resultado coloca o estado no último lugar do ranking brasileiro. Há 18 anos trabalhando como professor de geografia, Cristóvão Marques observa o baixo nível de instrução dos alunos que chegam ao ensino médio. Esse aluno ele não tem motivação, tá? Ele se torna cada vez mais número, é uma questão estatística, tá? O Estado ele procura meios de promover esse aluno, quantitativamente falando, mas em termos de qualidade não. E a gente observa aí, é o reflexo aí, né? Quantos zeros você observa na redação, a dificuldade de se expressar, a pobreza no cotidiano linguístico dele. Entramos em contato com a Assessoria de Comunicação do Governo do Estado para solicitar entrevista com a secretária de Educação, Ana Cláudia Age, mas até o fechamento deste programa não tivemos resposta. Você está ouvindo Caminhos da Educação.
O ensino médio é uma fase decisiva em que muitos alunos escolhem o que vão fazer no vestibular. Nos últimos anos, as oportunidades para estudantes de escola pública ingressarem no ensino superior aumentaram. Sancionada em 2012, a Lei de Cotas determinou que 50% das vagas dos cursos de graduação das universidades federais fossem ocupadas por alunos que cursaram todos os anos do ensino médio na rede pública. Mesmo assim, esse nível que registra o maior número de evasões. Em 2014, a taxa de alunos que abandonaram o ensino médio no Pará foi de 16,6%, de acordo com o INEP. O número está acima da média nacional, de 7,6%. O que explica tanta desistência? É o que você confere na reportagem de Leonardo Rodrigues. Desde 2013, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, passou a ser a principal forma de ingressar em universidades federais. Na proposta curricular do ensino estadual, lançada em 2015, a preparação para o exame é tida como prioridade. A diretora do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará, Ana Maria Carvalho, critica a ênfase dada aos processos seletivos. Nós temos que cuidar da formação das pessoas. Você, antes de ser um candidato ao vestibular, você é um ser humano, você é um cidadão brasileiro. Eu tenho que cuidar da sua formação para você participar da cidadania, para você participar da sua comunidade, para você ser solidário, para você ser ético. Para a diretora do Colégio Mário Barbosa, Joelma Bastos, o currículo do ensino médio precisa ser reformulado para conter a evasão de alunos. Um currículo muito impessoal que não direciona o aluno para outro lugar. Se fosse um segundo grau, um ensino médio direcionado, um ensino médio que tivesse um direcionamento maior, eu acho que prenderia e não teríamos tanta evasão como tem. Segundo pesquisa do IBOP realizada em 2013, apenas 14% dos brasileiros consideram que os alunos formados no ensino médio saem preparados para o mercado de trabalho. Leonardo Rodrigues, para Caminhos da Educação. Você sabia que no Brasil os professores do ensino básico gastam em média 20% do tempo de aula controlando a indisciplina dos alunos? É o que mostra a pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A carreira do professor não é fácil. Na maioria das vezes, o salário é baixo, a jornada de trabalho é longa e as situações em sala de aula podem ser estressantes. A missão que eles têm também não é nada simples. É preciso sensibilidade para compreender os alunos e estimular o potencial que cada um tem. Muitos professores ainda precisam contornar problemas na escola e no sistema educacional. Apesar disso, é possível encontrar profissionais dispostos a dar o melhor de si em sala de aula. É o que você confere na reportagem de Josuelton Chagas. O professor de matemática Ivanilton Santos leciona há 12 anos e trabalha em 2 escolas da rede estadual. Ivanilton quase não tem tempo para conversar com outros professores e dividir informações sobre alunos, mas os anos de experiência mudaram a forma como ele administra os problemas em sala de aula. Antes eu utilizava muito dos métodos punitivos. O aluno tivesse com disciplina, bora, vai-te embora. Eu fazia muito isso anos anteriores. Já faz uns 6 anos que eu não tomo, por exemplo, esse tipo de atitude de pedir para o aluno sair da sala de aula. Mas esse aluno que eu estou percebendo que ele está com indisciplina na sala de aula, ele vai ser o aluno que eu mais vou conversar. O professor Ivanilton explica que usa a informática como ferramenta de ensino e busca se aperfeiçoar na profissão. Ele lamenta que a maioria dos professores não façam o mesmo. Muitos professores diziam, eu não vou levar meus alunos para a sala de informática porque eu não sei informática. Outros dizem, o governo não me paga para eu estar em sala de informática, ele me paga para eu estar aqui em sala de aula, eu vou só fazer o meu H aqui. Então existem muitas barreiras dos próprios professores com relação a essa tecnologia aqui para melhorar o ensino. Uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta que no Brasil, somente 9% dos jovens de 15 anos desejam se tornar professores do ensino básico. O baixo salário e a falta de reconhecimento são fatores que afastam os jovens da profissão. Josuelton Chagas para Caminhos da Educação. Em 2015, a Fundação Lehman divulgou os resultados de um levantamento feito com professores do ensino fundamental da rede pública, realizado em todas as regiões brasileiras. A defasagem de aprendizado e a aprovação de alunos que não estão prontos para avançar de nível aparecem entre os 5 maiores problemas da educação. A repórter Márcia Pinheiro traz mais informações. A defasagem idade série ocorre quando o atraso de um aluno em relação à série prevista para a idade é de 2 anos ou mais. É o caso do estudante William Silva, de 20 anos, que ainda está no último ano do ensino fundamental. Ele mora no bairro do Tenoné e estuda no Colégio Vilhena Alves, no bairro de São Brás. Segundo William, a distância entre um bairro e outro é um dos fatores que o desmotivam a estudar.
Eu moro bem longe daqui, as crianças é caótico e tipo, às vezes era complicado eu vim de tão longe assim, acordar tão cedo. E pra mim estar aqui no horário eu tinha que acordar 5 horas, 5h30. Às vezes eu chegava e não tinha professor. Isso daí é algo que desmotiva muito. William deixou a escola para trabalhar, mas sempre contou com o apoio da família para continuar os estudos. No Pará, a taxa de defasagem em idade série no final do ensino fundamental foi de 43,7% em 2014, um número muito acima da média nacional, de 27,3%. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP. Márcia Pinheiro, para Caminhos da Educação. Se um estudante não se interessa pelos estudos e tem um baixo rendimento, quem é o responsável por isso? O Estado? O professor? A família? Ou o próprio aluno? Para a estudante do 2º ano Maíris Lima, do Colégio Estadual Mário Barbosa, a educação depende da vontade tanto dos alunos quanto dos professores. Eu acho assim que as pessoas botam muito pressão nos professores, nos diretores, enfim, nesses que estão direcionando a gente. Mas isso não é só fazer a parte deles, entendeu? É fazer a nossa parte também. Eu acho assim que não está bem, só que também não está ruim, porque a gente tem oportunidades, entendeu? Eu acho que a gente que não sabe valorizar a oportunidade que nós temos. Na reportagem de Fábio Xavier, um aluno do ensino médio conta como é o ambiente no colégio onde estuda. A Escola Camilo Salgado, localizada no bairro dos Jurunos, em Belém, atende a educação básica do 1º ao 8º ano e supletivo ensino médio da 1ª à 3ª série. Vamos conversar com Wanderson Silva, aluno do 3º ano do ensino médio, para falar sobre as dificuldades enfrentadas na escola. E o ambiente da escola em si não é muito bom, é abaixo de irregular, porque tem salas que tem azulejo caindo em cima da gente, as salas são sujas, tem ventiladores que não prestam, tem salas que não tem um ventilador sequer, tem salas que tem vidro quebrado, tem lâmpadas quebradas, tem salas que não tem nenhum quadro decente para os professores conseguirem escrever. Em seu trabalho sobre políticas públicas na educação, que aborda o desafio da realidade escolar na Amazônia Paraense, a pesquisadora Maria do Socorro Dias Pinheiro, do mestrado em Educação da UFPA, pontua como problema na região a desorientação dos estudantes frente aos desafios da realidade social escolar. Fábio Xavier, para o programa Caminhos da Educação. O diálogo entre a escola e família é importante para acompanhar o desempenho e o comportamento do aluno. Mas os pais nem sempre participam dos conselhos de classe e perdem a chance de orientar melhor os filhos, como lamenta a coordenadora do Colégio Camilo Salgado, Márcia da Conceição. Os pais alegam que estão trabalhando e às vezes a minoria que vem são os alunos que não dão tanto problema. Os mais problemáticos, que gazetam, que são indisciplinados, nunca dá para vir. A estrutura familiar é o nosso X da questão. Na reportagem de Leonardo Rodrigues, você vai conhecer a história de uma professora do ensino superior que veio da escola pública e deve as conquistas ao incentivo da família. Francidelli Ramos tem 28 anos e é professora de administração da Universidade Federal do Pará. A trajetória dela até chegar ao ensino superior se deu quase inteiramente na rede pública. No último ano do ensino médio, Francidelli ganhou uma bolsa de estudos em uma escola privada e hoje faz questão de reconhecer o apoio que recebia dos pais. A família ela é a base. Se tu tiveres uma família desestruturalizada toda, a benção não vai ter como. Se já tem aquele incentivo, ela vai ver esse princípio que eu tenho que estudar. Só tem que ter a gratidão pelos pais, o que os pais passam em casa. E eu acho que para mudar o nosso país, a educação ela é um principal ponto de partida para nós. Francidelli veio de uma família humilde. Os pais se mudaram de São Luís para Belém quando ela tinha 5 anos. A mãe é professora e o pai não concluiu o ensino médio. Nas escolas onde estudou, havia problemas de infraestrutura e professores que faltavam com frequência. Mas Francidelli nunca perdeu o foco nos estudos. A escola pública ela tem muita deficiência. Às vezes é um ventilador e todo mundo quer sentar perto do ventilador. Então eu estudei numa escola pública que tinha muita deficiência, mas isso não era um motivo para mim não ir para aula sempre. Eu ia. E eu, assim, no período da escola pública, eu tive muitos professores bons, professores que incentivavam. Eu já falava em vestibular. Aí me incentivava, eu fui buscando tudo isso. Quando eu entrei na escola particular, eu vi que era diferente. Só que isso foi uma coisa para mim boa, que eu sabia que eu tinha que estudar ainda mais.
quando eu entrei na escola particular. Em 2009, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, promoveu um questionário em 13 países para saber sobre a participação da família nos estudos. A conclusão foi de que o desempenho na escola tende a aumentar quando os pais participam ativamente da educação dos filhos, em atividades como a leitura. Leonardo Rodrigues, para Caminhos da Educação. Caminhos da Educação. Caminhos da Educação fica por aqui. Neste programa, mostramos alguns caminhos que o aluno segue na escola pública para conquistar um futuro melhor. E abordamos os problemas das escolas, as dificuldades de aprendizagem e a participação da família nos estudos. Caminhos da Educação é um produto do Laboratório de Rádio Jornalismo, turma 2014 de Comunicação Social, Jornalismo da Universidade Federal do Pará, quarto período letivo de 2015. Locução: Johnny Machado e Thaís de Souza. Reportagem: Fábio Xavier, Josuelton Chagas, Karen Loureiro, Leonardo Rodrigues e Márcia Pinheiro. Produção e edição: Fábio Xavier, Johnny Machado, Karen Loureiro, Leonardo Rodrigues e Thaís de Souza. Roteiro: Leonardo Rodrigues e Thaís de Souza. Edição de áudio: João Nilo Ferreira e Zaniel Saraiva. Coordenação geral: Professora Doutora Netília Silva dos Anjos Seixas.